Bom dia, irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos agora, para mais uma aula. É um prazer, de novo estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Vamos nesse dia 25 de julho de 2021 compartilhar mais uma aula na EBD da Sala dos Homens, amém? Vamos, iniciar com uma boa oração, Vamos orar pela aula, também pelas ofertas. Com ou sem oferta, coloque a sua mão diante de Deus, aproveita para pedir a bênção dele sobre esta área, a área da provisão, a área financeira, e vamos iniciar nos colocando na presença dele, amém? Pai, obrigado, Deus, mais um domingo, mais uma oportunidade, ó Deus, de compartilharmos a Tua palavra, de aprendermos, ó Deus, ó Papai, com o Senhor, ó Deus, e também ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos falar, para aprendermos, ó Deus, ó Papai, tudo que o Senhor quer, ó Deus, ó Papai, para nosso crescimento, ó Deus, ó Papai, para ajudar-nos, ó Deus, ó Papai, em nossa caminhada, Senhor. Obrigado, Deus, ó Papai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Deus, use, ó Deus, a minha vida e fale, ó Deus, ao coração de cada um que assistir essa aula, Deus. Que o Senhor possa edificar as nossas vidas, ó Deus, a começar por mim, ó Deus. Edifica, ó Deus, a minha vida, edifica, ó Deus, a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu aproveito e oro, ó Deus, ó Papai, consagrando, ó Deus, a minha oferta pessoal. Peço que o Senhor, meu Deus, a receba, ó Deus, a aceite, ó Deus, ó Papai. Eu agradeço, ó Deus, ó Papai, por todas as bênçãos, todo o cuidado, toda a bondade, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu oro, ó Deus, ó Papai, pedindo a Ti, Deus, olha, Deus, para cada mão levantada, cada família, cada lar, cada dispensa, Deus, ó Papai, que o Senhor possa visitar agora. Senhor, o trabalho, ó Deus, ó Papai, de cada um prospera, Deus. Se há alguém também, ó Deus, desempregado, Pai, que o Senhor possa dar suporte, ó Deus, ó Papai, para que nada lhe falte. Também, ó Deus, Pai, que o Senhor possa abrir, ó Deus, as portas, ó Deus, ó Papai, de emprego, ó Deus, ó Papai, para que hajam oportunidades, ó Deus, ó Papai, para os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, você pode levar a sua oferta para o culto. Você pode também direcioná-la diretamente através de transferência bancária, enfim, escolha o melhor jeito, mas faça a sua oferta para a prosperidade do ministério, amém? Para a manutenção do ministério onde estamos, amém? Vamos lá. Abra a palavra de Deus em Lucas 6, 46 e 49. Nós vamos ler agora os versículos que foram usados na última pregação. Eu coloquei o título dessa aula, Jesus, a morada perfeita. E a gente vai entender ao longo dessa aula. Pega a palavra de Deus e vamos ler, amém? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, ou seja, sobre um lugar firme. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, ou areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Nós vamos entender um pouco mais do texto ao longo da aula. Amém? Aqui eu trouxe um pouco da explicação, uma relação de senhorio sempre envolvida por domínio, submissão e obediência. É isso que quer dizer a questão do senhorio. Domínio ou direito do senhor sobre algo, mando, autoridade, direito de propriedade sobre alguma coisa, domínio, posse, propriedade.
Então isso que quer dizer, né, quando dizemos Senhor, né, se temos um Senhor, ele tem domínio ou direito sobre nós, né? Tem domínio de posse, domínio, né? Propriedade. O que quer dizer domínio? Supremacia em dirigir e governar as ações de outrem, pela imposição da obediência, dominação, império, direito reconhecido de propriedade, supremacia de um indivíduo ou indivíduos sobre outros. Então, no caso aqui, falando do Senhor para conosco. Submissão, condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação, disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Então aqui a gente vai cada vez mais se aproximando para entender como deveria ser a relação, né, de senhor, de servo, senhor, subalterno, amém? Obediência, ato ou efeito de obedecer, condição ou qualidade de obediente. Amém? Então aqui, numa relação então de senhorio, nós temos dois papéis principais, né? O de senhor e o subordinado ou subalterno, né? O senhor, proprietário de feudo, aquele que possui algo, dono, proprietário. E já o subordinado ou subalterno, que é hierarquicamente inferior e dependente de alguém ou de alguma coisa, subalterno, que em relação a outro tem apenas papel secundário, que ou aquele que está sob as ordens de outro, que é subordinado ou inferior a outro em graduação ou autoridade, que ou aquele que se sente inferior a outro, que se coloca na condição de dever obediência a outro, submisso. Então aqui percebemos, né, quando reconhecemos que somos inferior ao nosso Senhor, nos submetemos, né, e é algo que acontece, né, eu me coloco na condição de dever obediência ao meu Senhor, né. A gente vai ver um pouco mais ao longo da aula que essa relação não deve ser algo forçado, né? Puxa, eu sou obrigado a obedecer. Não, eu me coloco na situação de obedecer, porque eu reconheço que eu sou inferior, né? Que o meu Senhor é maior, é melhor, né? Ele tem autoridade. Amém? E aqui, né, analisando o texto, a gente vê que o relacionamento, né, ele está quebrado, né? No início do versículo, né, a relação de senhorio não está funcionando como esperado, né? O próprio versículo diz, né? Porque me chama, né, de Senhor, Senhor, mas não me obedece, não faz o que eu digo. Então o subordinado aqui não está obedecendo ao seu Senhor. O Senhor apresenta a sua queixa, questionando o subordinado que não faz segundo o que o Senhor diz. Né? Por que você não faz o que eu digo? Dito isso, né, o Senhor então explica a diferença de quem obedece e quem não obedece. Então ele coloca claramente como deveria ser a relação e quando ela não funciona corretamente, o que isso implica. Né? Ao que obedece, né, o Senhor explica que é um homem com seus fundamentos firmes, com seus alicerces fortes, firmado na rocha, né? Tem uma posição inabalável, tá? Né? Ele está colocado num lugar firme. E ao que desobedece, né? Ao que não pratica o que o Senhor diz, né? Que não fala, né? Não faz, perdão, segundo o que o Senhor diz, o Senhor explica que é um homem com seus fundamentos instáveis, né? Com seus alicerces fracos, né? Que está firmado sobre terra ou areia, né? Ou seja, um lugar volúvel, um lugar que não é firme, né? Firmado sobre uma superfície volúvel, inconsistente, tem uma posição que pode ser abalável facilmente. Então, um alicerce firmado na areia, ele não vai ser firme ali, ele vai ser possível abalá-lo, né? E o Senhor ainda completa dizendo que aquele que está com fundamentos duvidosos acabará em grande ruína. Então, ele, né, o Senhor ele coloca ali
a diferença de quem realmente obedece e quem não obedece. E por essa explicação, né, podemos ver o quão diferente é a comparação daqueles que realmente se submetem ao senhorio e aqueles que não se submetem. Né? Então Deus ele coloca claramente isso diante de nós. Né? Aqui eu estou escrevendo numa linguagem genérica, né? Apesar de ser genérica, né? Falando de qualquer senhorio e qualquer subalterno, aqui, né, óbvio, nós temos que entender nossa posição de subordinados e Deus sendo o nosso Senhor, né? Jesus Cristo, Deus sendo os nossos senhores, amém? Então, o que aceita o senhorio tem a promessa de prosperidade, ou seja, não vai ser abalado, vai permanecer firme, em pé. E o que não aceita o senhorio tem a consequência de grande ruína, ou seja, vai vir, né, vão vir os problemas, as dificuldades, né, e vai abalar aquela casa, aquela estrutura, aquela vida. Amém? E aqui, né, assim, aqui eu explico, né? Como estava dizendo, né? Nós temos que nos enxergar na palavra. Assim somos nós quando queremos viver por nossos próprios valores, por nossa própria visão, percorrendo os caminhos que escolhemos sozinhos, né? Sem Deus. Acabamos por tomar decisões de maneira individual e que pode não estar em acordo com a palavra ou a vontade de Deus. Então, quando agimos desta maneira, não estamos reconhecendo ou aceitando o senhorio de Deus sobre nossas vidas. E dessa forma é como se estivéssemos andando sem direção, sem rumo, às cegas. Deus ele está no ontem, no hoje e também no amanhã, no futuro. Então Deus ele tem a visão das coisas, dos caminhos, onde vai dar cada decisão que tomamos. Então nós não sabemos. Hoje estamos tomando uma decisão que não sabemos o impacto que isso vai dar amanhã, no futuro. Mas Deus sabe. Então, por isso, andar sem a direção de Deus é como se estivéssemos às cegas, porque nós não enxergamos o tamanho, né, da situação que podemos gerar, seja boa ou seja ruim, com as nossas decisões. É Deus quem vê. Então, andar sem Deus é andar meio que às cegas. Né? Aí acabamos por caminhar sem visão e sem uma boa estratégia de onde chegar. Se eu tomo uma decisão e não sei o que ela vai acarretar ou para onde ela vai me levar, eu não estou usando uma boa estratégia, não sei nem onde eu vou, para onde eu vou chegar, porque eu não tenho esta visão. Então, estaremos caminhando sem realmente ter a garantia de estar, né, andando, caminhando para um lugar adequado e desejado pelo Senhor. Quando eu tomo a decisão sem Deus, fatalmente eu posso estar indo para um lugar onde Deus não quer que eu vá. Amém? Se há um jeito, né, de caminharmos no rumo correto, segundo, né, perdão, só há um jeito, uma maneira, né, de caminharmos segundo a vontade de Deus, né? Isso está expresso lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra do Senhor, né, ela é perfeita, ela é lâmpada para os meus pés, ela ilumina para que os meus pés andem na luz, andem no caminho correto. O Senhor no texto reclama de não praticarmos a sua palavra, ou seja, por que não faz, né, não faz aquilo que eu digo? Né? Não, ou seja, não obedece aquilo que ele está falando, a palavra que ele está falando. Portanto, é importante que nós guardemos a palavra de Deus em nosso coração, para que nos momentos mais oportunos possamos praticá-la. Então, se eu não tiver a palavra de Deus no meu coração, como é que eu vou lembrar de praticá-la? Como é que eu vou, né, colocá-la em prática nos momentos que eu precisar, se eu não tenho a palavra comigo? Isso está lá em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se eu não escondê-la no meu coração, eu vou acabar pecando contra o meu Senhor, contra o senhorio.
Amém? E aqui vamos olhar um outro texto, né, que faz também uma nova comparação do senhorio. Né? Está lá em Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui nós somos comparados como prudentes e imprudentes, né? Ou prudentes e insensatos, né? Mas trazendo aqui o significado dessas duas palavras para a gente ter claro, né? Como que, né? O que Deus quer dizer, né? O prudente é aquele que tem prudência, que não procura o perigo, ele evita o perigo, né? Ele é cauteloso, ele é sensato, ele é ajuizado, não corre riscos, que costuma se precaver, ou seja, né, ele faz as coisas se preparando antecipadamente, né, preparar-se antecipadamente, precavido, previdente, indivíduo que se prepara para os momentos difíceis, ou seja, né, antes do momento difícil chegar, ele já está preparado. Já o imprudente, né, que ou quem não é prudente, descuidado, não pertinente, inconveniente, despropositado. Ou seja, né, um indivíduo despreparado. Aqui eu chamei de, né, o precavido e o tolo, porque se sabemos que o problema vai chegar, que os tempos difíceis vão chegar, o fato de eu não me preparar, né, eu estou aqui sendo bastante negligente. Tá? Amém? Mas aqui é importante a gente entender que as lutas, né, os problemas, né, tanto o imprudente quanto o imprudente, eles passam por tudo isso. Eles são suscetíveis, estão suscetíveis às ações das chuvas, dos rios, das inundações, dos ventos fortes. Todas as ações da natureza que combatem suas moradas, suas casas, ela vem para os dois. Todas essas ações, elas vêm para os dois. Né? Não é que o prudente não vai sofrer a ação da natureza, que no caso aqui a gente pode, né, traduzir aqui os problemas, as dificuldades. Né? Isso está lá em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus explica, né, e ele não especifica, não, só o imprudente vai passar por aflição. Não, aqui é todo mundo está inserido, todos passamos por dificuldade, aflições, problemas. Tá aqui a palavra de Deus. É importante a gente entender, mas o prudente ele vai estar preparado. O imprudente vai acabar passando por isso e por estar despreparado é onde ele não consegue, né, suportar. Então o prudente passa por todas essas situações, mas sua casa permanece em pé, sua vida, seu posicionamento continua firme, em pé. Já o imprudente, ele é colocado como insensato por não ter se planejado antecipadamente a estas intempéries, né? Ou seja, as tempestades da vida que acontecem, né, a todos. Então, o fato dele não estar preparado antecipadamente, a tempestade vem, né, e o imprudente tem a sua casa o quê? Derrubada. E é grande a sua queda. Ou seja, né, o problema vem e machuca, né, acaba por derrubar a pessoa, a vida da pessoa. Então é importante a gente entender que somente com Jesus podemos passar pelas tempestades e permanecer em pé inabaláveis, assim, né, como diz o versículo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se alguém venceu o mundo, né, e esse alguém foi Jesus, ele tem propriedade para o que? Nos conduzir a vencer também. Então, somente em Jesus, que venceu o mundo, nós também podemos, então, passar pelas dificuldades vencendo também. Amém?
Lá em Efésios 2, de 20 a 22, nós temos, né, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, né, Jesus, ele é a rocha principal, ele é a rocha para afirmar as nossas vidas, né? Onde, né, no caso, todo o edifício bem ajustado, ou seja, com Jesus, a construção, o edifício, a minha casa, ela vai estar bem ajustada, bem alicerçada, bem firmada. Mas é necessário que eu realmente o considere como meu Senhor, né? Nós precisamos considerar Jesus como nosso Senhor, numa relação realmente de senhorio e de subalterno. Então é importante nós entendermos isso, né? Esta relação. Amém? Abra lá em João, né, 14, vamos ler de 1 a 26. É um texto um pouco grande, mas eu até coloquei em negrito algumas partes, é onde nós vamos comentar, né? Vou comentar aqui o que eu fui entendendo de Deus durante a preparação dessa palavra, amém? São instruções de Jesus importantíssimas, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Amém? Texto um pouco longo, mas a gente vai, né, falar algumas coisas sobre essas partes em negrito. Amém? Então, na casa do Pai, né, há muitas moradas, né, e Jesus ainda está preparando um lugar para os seus, né? Isso é dito na palavra. Então, há muitas moradas que estão sendo construídas pelo nosso Senhor do jeito que devem ser construídas, ou seja, né, com fundamento correto, alicerce firme, com o melhor design que a gente possa imaginar, né? Que melhor design que existe. Então é importante a gente entender que, né, Jesus ele está preparando já um lugar para nós, né? Em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Que eu coloquei esse versículo para a gente perceber, né? Deus ele é tão perfeito, ele é tão inteligente, né? Tão criativo que não sabemos, né? Como ele está, como ele trabalha, como ele está trabalhando, preparando as coisas para conosco. Mas me ver esse versículo ao coração, assim, Jesus está preparando um lugar. E se Deus ele tem essa capacidade de fazer algo que nós nem sequer podemos imaginar, imagine a morada perfeita que ele está, né, preparando. Então aqui o Senhor Jesus também ele reforça que ele é o caminho, ele é o nosso guia, ele é quem pode indicar o caminho, a direção que precisamos seguir, né, através de Jesus. Pela queixa aqui do Senhor quanto a não fazermos o que ele diz, né, nós somos colocados em xeque várias vezes nesse texto, né, se realmente o amamos, né, se realmente estamos nos submetendo ao senhorio dele, né. É aquele que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Então, se eu não guardo, né, esse é o xeque, estamos sendo colocados em xeque, né, digamos assim, sendo colocados na parede em contraste, né? Você não está guardando a minha palavra. Então, de forma que não há muito como escaparmos desse julgamento de Deus, né? Se amamos, damos ouvidos às palavras, né, do nosso senhorio. Logo, se não estamos dando ouvidos às palavras do nosso senhorio, significa que não o amamos. É isso que ele diz e pensa sobre nós, né? Então aqui nós precisamos ser francos né, individualmente, conosco, né? Eu preciso ser franco comigo mesmo, né? Você precisa ser franco com você mesmo. Temos que entender de maneira madura, né, de maneira correta, onde estamos, né, posicionados, né, de maneira verdadeira, uma autoanálise verdadeira, né, devemos fazer para sabermos, né, como que está essa relação de senhorio, de subalterno, de servo, né, de senhor e servo, como que está essa relação, né, eu comigo, eu com Deus, né, você com Deus, né, cada um analisando a si mesmo, amém? E o Senhor Jesus ainda reforça que os que têm os seus mandamentos, né, os guarda, os pratica, que os, né, que os tem como alicerce em sua vida, ou seja, que guarda as palavras de Deus como alicerce em sua vida, como princípios, né, como prática. Estes são os que amam e se submetem ao senhorio de Jesus, né? E mais uma vez, né, estou falando das partes em negrito lá que coloquei, né? Mais uma vez Jesus reforça que se alguém o ama e guarda sua palavra, o Pai também o amará e fará nele uma morada. Aqui podemos entender que essa morada é aquela firmada na rocha, inabalável, do jeito que o Senhor recomenda e espera que seja. Então, né, percebemos que com Jesus, com Deus, né, obedecendo a palavra de Deus, tendo-a como prática em nossas vidas, como alicerce, princípio em nossas vidas, né, a nossa casa, a nossa morada, então, vai estar, ou seja, né, vai estar alicerçada corretamente. Amém? Por fim, Jesus anuncia o Espírito Santo, que vai nos ajudar com o ensino, com a lembrança de como devemos andar e agir segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É o Espírito Santo quem nos lembra a palavra de Deus.
Por isso, né, se a gente voltar alguns slides antes, né, onde falava, né, eu preciso esconder a palavra de Deus no meu coração. E quem é que vai, né, tirá-la, né, ou lembrá-la, fazer-nos lembrar no momento oportuno? O Espírito Santo, ele vai nos lembrar tudo quanto temos ouvido, tudo que eu tenho guardado no meu coração da palavra de Deus, é o Espírito Santo quem vai me instruir a usá-la, né? Vai me lembrar de como eu devo praticá-la nos momentos oportunos, né? Então, quando passar por tempestades, por problemas, o Espírito Santo vai me lembrar, olha, faça isso, faça aquilo, a palavra de Deus diz isso. Amém? Então aqui nós percebemos, né, que temos total acesso e condições de seguir a nossa vida, nosso caminho, segundo a vontade do nosso senhorio. O nosso senhorio, né, estamos falando aqui de Deus, né, o Jesus, né, tudo foi deixado, as instruções foram deixadas na palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui sozinhos, abandonados, sem direção, sem um mapa, sem um GPS, né? Nós não estamos aqui perdidos e sem rumo. Deus Pai elaborou um plano perfeito, né? Deus Filho, né, Jesus Cristo cumpriu sua missão nessa terra, pagando a nossa dívida. E, né, Jesus ainda, né, está preparando um lugar perfeito para nós lá no céu. E Deus Espírito Santo foi enviado para estar conosco em todo o tempo, nos ajudando a não esquecer tudo quanto o nosso Senhorio tem nos ensinado. Então percebam que, né, Deus ele é completo, né? Deus Pai, vendo a situação do ser humano, né, a nossa situação, ele preparou um plano, deu o seu próprio filho para morrer em resgate de nós e nos enviou ainda o Espírito Santo para não nos deixar órfãos, nos deixar sozinhos. Então, Deus ele é completo. Em todo o plano dele, né, o plano dele perfeito, ele preparou tudo que a gente precisava, né? E a nossa parte, então, é nos submetermos, é nos entregarmos ao domínio de Deus. Como vimos, né? Não é uma imposição. Nós nos colocamos desta maneira, né? Nos submetemos. E às vezes que então conseguirmos fazer isso, ou seja, quando conseguirmos nos submeter, estaremos firmando a nossa vida no lugar certo, na pessoa certa de Jesus. Mas também tem aquele tempo, né, em que não vamos conseguir fazer isso, né? Então estaremos colocando em risco as nossas vidas e ficando mais perto da ruína sem Deus. Então é importante entendermos os dois contrastes. E também, né, temos que ser sinceros, né, e entender corretamente que nós não vamos conseguir fazer isso o tempo todo. Né? Somos falhos, imperfeitos, arrogantes, insensatos, vacilamos muito, né, tantas vezes, né, vacilamos muitas vezes, né, e aqui são alguns adjetivos, né, e tantas outras coisas reprováveis que cabem corretamente a nós. Se eu fosse falar aqui tudo que somos, a lista seria muito maior, né? E nós temos a herança do pecado em nós, né? Temos que nos lembrar disso. Mas é extremamente importante salientar que Deus também viu isso e pensou numa saída. Deus ele é perfeito. Ele sabia que iríamos errar, né, o tempo todo. Nós iríamos pecar o tempo todo. E Deus preparou aqui também na sua palavra uma válvula, digamos assim, uma válvula de escape, ou seja, um caminho para percorrer quando estivermos nessa situação de falha, de erro. Lá em 1 João 1, 9 e 10, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nos afastamos de Deus, do senhorio a que devemos nos submeter, Ele ainda nos dá a chance de pararmos, avaliarmos a situação, reconhecermos, nos arrependermos e confessarmos a nossa situação de ruína. Né? Então aqui nós percebemos que assim, Deus ele sabia que
falharíamos de novo, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, fidelidade, poder e glória, Ele pode nos restaurar e começar de novo a trabalhar em nossas vidas, ajustando a nossa caminhada, refazendo os alicerces e fundamentos da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. Amém? E dessa maneira também vamos estar praticando a palavra de Deus. Então, eu estou reforçando isso porque muitas pessoas podem pensar assim: poxa, errei. Mas quando eu erro, reconheço e volto para Deus, isso também é prática da palavra de Deus. Né? O fato de eu ter errado não me exclui de voltar a Deus. Né? Puxa, errei, falhei, acabou para mim. Não tenho mais nenhuma chance de me voltar ao senhorio, me voltar a Deus. Não, pelo contrário. A prática da palavra também inclui nos arrependermos, reconhecermos a posição de erro e voltarmos. Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então aqui a gente percebe que o trabalho de Deus em nós, ele é constante. E ele ainda não é terminado, ele ainda não acabou. Ou seja, é a prova de que ainda haverá falhas e Deus, né, começou a boa obra e vai continuar trabalhando, aperfeiçoando-a até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até a volta de Jesus. Então significa que problemas vão existir e Deus vai continuar trabalhando, moldando, né, cuidando do vaso. O aperfeiçoamento no Senhor vai acontecendo durante os acertos e também durante os erros. Né? Isso quando o erro, né? Quando no erro reconhecemos e nos voltarmos a Jesus. Isso torna em experiência para conosco. Errar por errar, né? Na verdade, não nos vai dar muita experiência no sentido que eu quero dizer, né? Mas quando eu erro e me volto ao Senhor, eu aprendo com o erro. Eu entendo o que eu fiz de errado e aprendo como deveria fazer o certo. Então, e essa experiência positiva que eu quero, né, salientar aqui, né? A experiência de entender o erro para que não volte a cometê-lo, ou para que, né, no mínimo, tentemos não cometê-lo novamente. Né? Então, o erro, quando nos voltamos ao Senhor, ele também nos ensina, ele também nos aperfeiçoa. É importante, né, destacar essa parte, principalmente para os novos crentes. Muitas vezes a pessoa chega na igreja, aceita Jesus e acha, né, que né, eu estou começando a andar com Jesus e eu não vou mais pecar, eu não vou mais cair, eu não vou mais errar. E isso não é verdade. Não é verdade. Como disse, né, nós temos a herança do pecado em nós. Quando começamos a andar com Jesus, temos a certeza de ter alguém, de ter alguém perfeito nos acompanhando. Né? Deus sabia e sabe que vacilaríamos, né, e vacilamos em nosso amor para com Ele. Né? Quando Jesus diz, né, por aqueles que guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam. Deus, ele já sabe que nós vamos muitas vezes vacilar, vamos falhar com isso, com o nosso amor para com Ele. Mas graças a Deus, Deus ele é tremendo e Ele não vacila com o seu amor para conosco, né? Amém? É importante, né, reforçar e glorificar a Deus por isso, pois Ele pensou em tudo. Deus ele pensou em tudo. Jesus nos deixou tudo explicado como Deus gostaria que fizéssemos e nos deixou ainda esse espaço para corrigir os nossos caminhos quando desviarmos dele. Então é importante a gente entender isso. Quando errarmos, Deus ele ainda está olhando, né, está olhando para conosco e desejando que nos voltemos a Ele. A gente precisa ser sincero, verdadeiro com Deus. Amém? Claro também que isso não é desculpa, né, para vivermos sempre na contramão de Deus, pecando, 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 né? Deve haver um esforço para não, né, para que não caminhemos desta maneira. Mas é uma certeza que mesmo que desviarmos, temos uma nova chance de retornar, né? Assim como o filho pródigo, que ainda em tempo, né,
se arrependeu e retornou para a casa do pai, né? Ele pediu para sair, pegou sua herança, foi curtir a vida, foi para o mundo, e quando ele percebeu a ruína que, né, o alcançou, ele ainda deu tempo, né, dele voltar ao pai, à casa do pai, e o pai o restaurou. Amém? Então, a história do pródigo ele conta isso. Nós, como pródigos, né, podemos nos comparar assim como pródigos, precisamos observar e nos voltarmos a Deus. E assim somos nós, né, pródigos, também temos acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus Pai, né? Precisamos nos voltar a Ele, amém? Portanto, precisamos entender que nós somos realmente imperfeitos, inconstantes, duros até para nos submetermos ao senhorio de Deus. Tem momentos que insistimos em tomar uma decisão fora da palavra de Deus. Tem momentos que a gente insiste em tomar uma decisão de forma individual. Né? Muitas vezes não reconhecemos esse senhorio, insistimos nisso. Então, isso somos nós, né? Mas Deus ele é perfeito em tudo que fez, né? Em tudo que também faz, em todo o seu plano, né? Que preparou para nós, Deus ele fez de uma maneira perfeita. Então, nós temos condições de parar, né? E é isso que esta aula hoje ela pede, né? Para que paremos e realmente, né? Possamos pensar, né? Eu estou mesmo me submetendo ao senhorio de Deus. Eu estou sendo um bom servo, um bom subalterno. Eu estou sendo, né, um bom subordinado de Deus, né? Estou me submetendo a Ele. E aqui eu quero destacar que, né, no relacionamento com Deus somos escravos por amor. Né? Às vezes dá a impressão, né, o domínio, né, eu tenho que ser dominado por Deus, eu sou obrigado. Não, aqui nós somos escravos por amor, porque Deus nos amou primeiro. Essa relação aqui não é de uma maneira forçada, obrigada. Nos submetemos a Ele não por obrigação, mas porque reconhecemos que Ele é digno de toda honra, glória, louvor, adoração. Ele é digno de todo o respeito. Nos colocamos sobre o seu domínio porque reconhecemos que Ele é maior, Ele é superior, Ele é melhor, Ele é perfeito e tantos outros atributos maravilhosos que só cabem para Deus. Então, por isso, ao reconhecermos tudo isso, nos colocamos então embaixo do seu senhorio. Não é uma coisa assim, eu tenho que me submeter. Né? Deus ele permite as nossas escolhas. Né? Deus ele permite permite que o aceitemos ou o rejeitemos. E é por causa de reconhecermos quando a ficha cai, a gente então aceita esse senhorio. Jesus então ele está preparando uma morada perfeita e definitiva para os seus. Eu já estou encerrando aqui, mas Jesus então ele está preparando nesta morada lá nos céus. E com ele temos a certeza da salvação e do destino até essa morada, né, lá nos céus, onde ele está preparando tudo isso, né? Então, eu e você, nós precisamos saber que Deus pagou um alto preço por nossas vidas, né? Jesus ele passou uma missão muito dura, muito difícil aqui na Terra, mas ele em tudo obedeceu, porque ele conhecia os planos do Pai. E ele também, entendendo isso, ele se colocou, ele se doou, ele se deu para morrer em nosso lugar. Então, quando Jesus pagou a nossa dívida, ele estava ali cumprindo parte do plano de Deus. E Deus ele deseja o resgate de todos. Então, Deus ele não vai abrir mão de nós, né? Porque ele sabe que somos vacilantes, erramos, falhamos, e Deus ele está aqui presente para nos perdoar, nos aceitar de volta. Então, né, temos que entender essa relação de senhor, de senhorio, para que então possamos nos submeter por amor. Amém? Chegamos ao fim, era isso que queria compartilhar com você nesta manhã. Agradeço a Deus pelo privilégio, espero que você possa parar, refletir e conhecer ou entender melhor a relação
sua para com o seu Senhor, a mesma coisa, a mesma reflexão eu tenho que fazer, a minha relação com o meu Senhor, para que possamos, né, entender se eu preciso me submeter mais, se eu preciso, né, guardar mais a palavra de Deus, praticar mais, e eu sei que vamos chegar a esta conclusão. Sempre é possível melhorar, sempre é possível olhar as áreas onde nós precisamos, né, colocar mais diante de Deus, né, nos submetermos mais. Amém? Use os recursos do vídeo, né, para pausar, ler direitinho os slides que eu estou compartilhando aqui, refletir, né? Não precisa passar a aula, né, toda correndo. Pare, reflita, né? Tenha um momento de oração a Deus, de reflexão. Amém? Feche os teus olhos agora e vamos orar. Pedir para que Deus trabalhe esta palavra em nosso coração. Precisamos disso, né? Precisamos entender essa relação. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, por mais uma aula, mais esse privilégio, ó Deus, ó Papai, de aprendermos contigo, Deus. Que o Senhor possa olhar, ó Deus, ó Papai, para a nossa relação com o Senhor, ó Deus, e vendo, Pai, pontos de melhoria, vendo, ó Deus, ó Papai, pontos de falha, Deus, nos ajude, Pai, nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a enxergar, ó Deus, estas falhas, nos ajude a corrigi-las, Senhor, meu Deus, nos dá, ó Deus, a graça, a disposição, ó Deus, ó Papai, para obedecer, para praticar a Tua palavra, para, ó Deus, reconhecer, ó Deus, estas falhas e também, ó Deus, para nos submetermos ao Senhor, Pai. O Senhor, ó Deus, ó Papai, é perfeito, ó Deus, ó Papai. Eu peço a Ti, Deus, continua, Pai, a trabalhar nestes vasos. Somos vasos de barros, ó Deus, na mão do oleiro, ó Deus, e precisamos, Pai, Senhor, deste trabalho do Senhor, ó Deus, desta obra, ó Deus, que o Senhor começou, ó Pai, que o Senhor possa continuar, possa, ó Deus, ó Papai, nos abençoar, ó Deus, nos ensinando e nos ajudando, Pai. Eu te louvo e te agradeço, e que cada um que assistir essa aula, Deus, possa também, ó Deus, ser visitado pelo Senhor e o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, Deus abençoe. Amém.